Olá, tudo bem? Tudo legal? Eu sou Ronaldo Jesus e este é o meu canal. Pois é, eu tô aqui para poder bater um papo. Nesse vídeo não tem roteiro, não tem nada. Inclusive eu tô aqui com a minha caneca que eu ganhei de aniversário aí. Ó, ganhei do meu pai Carlos André. Olha aqui, pois é. Que lindo, cara! E eu quero aqui falar sobre o que eu já deveria ter conquistado aos 19 anos. Aos 19 não, aos 29 anos. Tá? Tô achando que eu tenho 10 anos a menos, mas o título desse vídeo é o que eu deveria ter conquistado aos 29. Então, vamos lá. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui uma pessoa sonhadora. Como eu já disse, esse vídeo é um vídeo espontâneo, eu não escrevi nada, eu não fiz um roteiro, não fiz nada. Então vamos ver o que vai sair daqui. Então desde criança eu sempre sonhei com um monte de coisas. Coisas essas que a maioria até hoje eu ainda não conquistei. E eu quero aqui compartilhar para você. Esse vídeo é voltado para você que tem a mesma idade que eu, você que é um pouco mais velho, mas também para você que ainda não chegou nessa idade, você que tem os seus 18 anos, né, que ainda está sonhando e não está correndo atrás dos teus sonhos. Pois é, esse vídeo é destinado a todas as pessoas que sonham, ou aquelas que sonhavam, ou aquelas que acham que é tarde demais para continuar sonhando. Pois é, quando eu era pequeno, o meu primeiro sonho, o primeiro de todos, era o primogênito dos sonhos, era casar e ter filhos. E na época, né, criança, eu nem sabia, eu ainda era daqueles que acreditava que os filhos vinham da cegonha. Mas então o meu sonho era puramente, não tinha nada a ver com sexo ou essas coisas. Era muito mais porque eu queria poder passar para os meus filhos aquilo que eu não recebi dos meus pais, que eu queria ter aquela família comercial de margarina, que sentava todo mundo na mesa. Claro que família tem problema, todo mundo tem problema, mas eu sempre quis poder casar e ter filhos. Então este era um dos meus principais sonhos desde a minha infância. E é um sonho que hoje, né, aos 29, eu imaginava que quando criança, com 29 anos, já estaria casado e já teria no mínimo uns 3 filhos. Mas já estou com 29 anos e até hoje não casei e não tenho filhos por enquanto. Mas este sonho não depende só da gente, né? Às vezes a gente faz planos de casar com certa idade e de repente chega naquela idade a coisa não acontece. Então você tem que reprogramar, você tem que ocupar a sua vida, ocupar o seu tempo com outras coisas para você não ficar frustrado porque aquilo não aconteceu no tempo que você queria. E quando você reprograma os seus planos, reprograma a sua mente, a sua vida para poder focar em outras coisas, você conquista outras coisas meio que no lugar daquelas que você ainda não conquistou. Por exemplo, eu queria com 29 anos já estar casado e ter filhos, porém eu ainda não estou. Mas isso não me impede de poder batalhar para poder ter a casa própria, para poder ter uma independência maior financeira, para quando eu casar, eu ter condições melhores para poder oferecer para minha família. Então, e muitas pessoas, quando não realizam seus sonhos, elas acabam se tornando pessoas frustradas, pessoas que não mais acreditam e que começam a se entregar para aquilo porque não aconteceu no tempo que ela quis. Uma segunda coisa que eu também queria já ter conquistado aos 29 anos era uma carreira de compositor. Pois é, eu escrevo canções desde os 8 anos de idade. Né? Dos meus 8 anos até os meus 16 anos eu escrevia canções aleatórias, canções mundanas, até porque eu ainda não era convertido. Então eu escrevia canções românticas e tal, e imaginava que quando eu ficasse velho, quando eu ficasse mais velho, quando eu chegasse à idade que eu tô hoje, eu já teria uma carreira estruturada, já teria grandes nomes da música gravando as minhas canções e as minhas músicas tocando em todas as rádios do país, quiçá do mundo. Porque quando a gente sonha grande, né? A gente não pode sonhar um sonho do tamanho da gente, tem que sonhar um sonho bem grande. E eu imaginava que aos 29 anos eu já teria uma vida estruturada, as minhas canções já teriam saído do papel e já teriam ganhado forma, né? A partir dos meus 16 anos, foi quando eu comecei conhecendo a palavra de Deus, eu comecei a escrever canções cristãs. Foi quando eu mudei um pouco o meu foco, porque eu comecei conhecendo a palavra de Deus e me envolvi naquele universo, né? Tanto é que quando
quando eu comecei a escrever canções evangélicas, eu até imaginaria que fosse pecado, sabe? Eu era tão ingênuo, tão inocente nesse sentido, que, sabe, e ao mesmo tempo eu tinha tanta vontade de poder declarar o meu amor por Deus através das canções, que eu até cheguei uma vez a perguntar para minha irmã, que já tinha se convertido há mais tempo do que eu, se era pecado, né, escrever canções evangélicas. Ela falou, não, lá na igreja todo mundo escreve. Só que eu fico imaginando hoje, eu fico lembrando disso hoje, fico pensando, se fosse pecado, então de onde é que surgiram as canções que existem hoje? De onde é que surgiram as canções da harpa? Né? Pra você ver que eu era meio lelé da cuca. Mas enfim, eu imaginava que aos 29 anos eu já estaria estruturado na carreira de compositor. Aos 16 anos eu comecei a escrever canções evangélicas e hoje tem 21 anos que eu componho, né? Eu comecei com 8, mais ou menos, e já tá com 29, então já tem 21 anos que eu componho, que eu escrevo música, e eu imaginei que aos 29 eu já estaria consagrado como um compositor respeitado, né? E já cheguei aos 29 e as minhas músicas ainda não saíram do papel, mas eu ainda acredito que elas vão sair. Aí entra aquela questão, né? Tipo, por que as minhas músicas não saíram do papel? Será que foi porque foi falta de oportunidade? Será que foi porque eu não busquei o suficiente? Será que é porque eu não corri atrás? Será? Sei lá. Eu acredito que foi um pouquinho de tudo isso. Um pouco porque às vezes falta oportunidade, porque cantores já renomados, eles se interessam muito mais por canções de compositores que já têm canções gravadas e que já fez sucesso, né? Por exemplo, você pega um cantor que está em ascensão, ou um cantor que já está fazendo sucesso, ele vai querer gravar uma canção, vai preferir gravar uma canção de um compositor como Beno César. Rosiane Ribeiro, né, que escreveu Com Muito Louvor. Adora ao Senhor, exalte ao Senhor. Até do Anderson Freire, né, que começou também como compositor. Remove a minha do que simplesmente gravar uma canção de uma pessoa que não é conhecida e que nunca teve uma música gravada. Então, infelizmente, existe sim muita acepção. Porém, por outro lado, eu também não busquei tanto assim para poder ser reconhecido. Eu também não busquei tanto assim para ter minhas músicas gravadas. Eu não estudei tanto assim sobre o universo da composição para poder saber por onde começar. Então, tudo isso também influencia. E o bom disso tudo é que a gente pode aprender, a gente pode recuperar o tempo perdido, de certa forma. Claro que eu não vou poder voltar a ter 8 anos e começar de novo, mas eu posso mudar a minha maneira de trabalhar com isso daqui para frente. Então os nossos erros, as nossas adiações, as nossas procrastinações servem para isso, para a gente aprender e não repetir. E uma terceira coisa que eu também sonhava muito quando eu era criança era cantar, né? Então é meio que interligado, né? Composição com canção. E eu sempre imaginava eu ali, eu pegava um cabo de vassoura, uma escova, eu imaginava milhares de pessoas ali me assistindo, olhando para mim, aplaudindo. Nessa época eu ainda nem era cristão, né? E só que eu tinha um problema em questão de cantar. Eu era apaixonado por música e eu sou até hoje apaixonado por música, só que eu tinha uma questão, eu não sabia cantar. Então, eu era apaixonado por cantar, porém, não sabia cantar. Aí vem a questão, né? Já cheguei nos 29 anos e pouca coisa evoluiu daqui. Pouca coisa mudou, né? Aí falar, mas para cantar a pessoa precisa ter talento. Eu aprendi que nem tudo na vida a gente precisa ter talento para poder fazer, né? É claro que quem tem talento às vezes facilita um pouco mais, mas eu aprendi também bem no comecinho da minha vida cristã que se você não pode vencer pelo talento, vença pelo esforço. Então não é a falta de talento que vai ser justificativa para você não fazer aquilo que você tanto sonha em fazer, né? Eu vejo grandes testemunhos aí como
Leonardo Gonçalves, Tom Carf, que são referência da música gospel, que eles falavam que eles sofriam bullying porque eles não sabiam cantar. E hoje em dia você olha eles cantando, ninguém imagina, é impossível olhar para essa pessoa e falar que ela não nasceu com o dom de cantar, porém eles não nasceram, então eles venceram pelo esforço, né? Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Ou seja, claro que quando a gente não tem o talento, a transpiração, o esforço pode ser muito maior, mas o resultado é o mesmo ou até maior do que aqueles que têm talento. E talvez fosse esse o meu caso. Mesmo eu não tendo talento, mesmo eu não sabendo fazer, nada me impedia de aprender e me esforçar mais. É verdade. E eu acho que é isso, são as 3 coisas que eu vou fazer um vídeo bem curto, bem breve, para poder não ficar uma coisa muito grande, muito extensa. Então essas são as 3 coisas das quais eu poderia já ter conquistado aos 29 anos. Então, como eu já disse, esse vídeo é para você que já tem 29 anos, é para você que tem mais de 29 anos, é para você que ainda não chegou nem nos 18, né? Porque muitas vezes quem já tem 29 não pode voltar para os 18, mas quem tem 18 ainda vai chegar nos 29. Então quem tem 29 ainda há tempo de correr atrás, e quem tem 18, tome cuidado para não perder tempo, porque a vida vai passar e se você não tomar uma atitude hoje, você vai ficar para trás. Então corra atrás dos teus sonhos, busque fazer aquilo que você sonha, lute por aquilo. Não basta simplesmente dormir e sonhar, você precisa acordar e correr atrás para poder realizar, né? Eu estou aí preparando um livro que eu vou lançar em breve. Eu quero muito poder lançar esse livro até o mês que vem, e se chama Procrastinação, Pare de Parar Sua Vida, que fala exatamente sobre isso, sobre nós termos desejos, sobre nós termos sonhos e, no entanto, ficarmos adiando, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse lá nos meus 18 anos, talvez eu faria muita coisa diferente do que eu fiz, né? Talvez eu não deixaria para depois tanta coisa que eu poderia ter feito. E se eu tivesse feito aquilo que eu tinha a oportunidade de fazer, talvez hoje com 29 anos eu já teria realizado aqueles sonhos que eu perdi lá atrás. Talvez até o casamento, talvez eu possa ter aparecido alguém na minha vida e eu não tenha enxergado. Possa ter tido alguma oportunidade de eu gravar minha música e eu não ter aproveitado porque eu não estudei, porque eu não me aprimorei, porque eu não busquei conhecer o universo da composição, né? Enfim, e também possa ter tido alguma oportunidade em que eu pudesse cantar e acabar emocionando, mas que por falta de confiança eu acabei perdendo a oportunidade. Bom, então todos nós perdemos oportunidades, mas isso não significa que nós temos que continuar perdendo oportunidades. Então aproveite o hoje. Não importa se você perdeu muitas oportunidades, não perca mais essa. Não importa se a vida passou para você, não deixe ela acabar sem que você realize os teus sonhos. Tá bom? Beleza? Vamos ficando por aqui. Este é o vídeo. E eu quero que você curta, comenta, compartilhe e mande para aquelas pessoas sonhadoras, porque o mundo é cheio de pessoas sonhadoras que precisam de motivação, tá bom? Eu quero agradecer aqui ao meu pai, Carlos André, porque me deu essa caneca. Ó, que linda, que gracinha, tem até a nossa foto, ganhei de aniversário, que gracinha. Enfim, então ficamos por aqui, que Deus abençoe e até mais. Fui! Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar.